Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. É isso mesmo, Marilourdes? Olá, Queiroz. Olá, meu querido amigo e amiga. Agradecemos ao Criador a oportunidade de iniciarmos a edição 569 do nosso Semear. Gratos por sua audiência e rogando a Jesus que nos ampare sempre. Trazemos hoje a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 16, versículo 15, com o tema Quem é Jesus? Marilourdes Queiroz, no quadro A Vida em Família, comenta hoje sobre o Natal com Jesus em nosso lar. O que acontece ao corpo e ao espírito no momento do desencarne? Vem conferir essa resposta no quadro Falando sobre Mediunidade com Vicente Gaioso. O bem calça sandálias de veludo, o mal toca trombetas. Venha conferir a abordagem de Alberto Almeida sobre a necessidade de mudar o mundo. Muito especial, não é mesmo? E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Quem é Jesus? Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16, versículo 15. O povo, a multidão, tem a sua opinião, mesmo que distante da verdade. Pode não ter ainda assimilado as informações que lhe foram canalizadas. Por isso, Jesus desejava saber agora a opinião dos discípulos e dos apóstolos. Por força da condição de seguidores mais próximos e com ele melhor identificados, deveriam estar aptos a refletir com maior clareza a efetiva posição espiritual de Jesus. Se antes o mestre testou o senso de observação dos discípulos quanto a terceiros, tinha intenção agora de saber como estava o aprendizado deles e como eles o visualizavam. Quem é Jesus? Esta pergunta ainda paira nos ares em função de nossas dúvidas, atavismos e preconceitos, gerando dificuldades em respondê-la com o alcance devido, como expressão das inúmeras conquistas efetivadas na trajetória evolutiva. Trabalhando a integração de nossas potencialidades, capacitamo-nos a sentir a grandiosidade desta individualidade que se fez pequena por nós. E é o valoroso Espírito Marta, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quem diz: Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores.
Apegai-vos a Ele, cheio de confiança. Ele é misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos, e um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. E para o Espiritismo, quem é Jesus? Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, estampa com esplendor a seguinte pergunta feita aos espíritos superiores, dentre os quais um deles respondeu por todos os mensageiros de Deus: qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E o mensageiro do céu, dominando o verbo de luz, serve de canal para o próprio Criador, respondendo de modo a ressoar em todo o mundo, para os ouvidos de toda a humanidade, uma só palavra: Jesus. O mestre dos mestres é realmente o modelo no qual todos os homens devem se inspirar, no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. Certamente que o formulador da pergunta, Allan Kardec, passou seus pensamentos por todos os grandes personagens da história universal, testando um e outro, por vezes sem segurança, em afirmações do seu próprio raciocínio. Não obstante, o mensageiro de Deus, encarregado de fazer reviver o cristianismo na terra, limpou todas as dúvidas, dizendo que somente Jesus era o guia de todos os povos. E se quisermos buscar mais subsídios para tal certeza, ei-lo no próprio Evangelho do Mestre. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Esta certeza espiritual de que Jesus é o pastor de todo o rebanho humano se encontra nas consciências de todos os seres. Vibra em todos os reinos da natureza e os anjos cantam na atmosfera da terra. Por este motivo é que sempre falamos que a doutrina espírita sem Jesus perde seu valor e desfaz-se nas brumas do tempo, esquecendo a sua fonte sustentadora de vida. Poderemos novamente buscar no Evangelho outra afirmação e esparzindo luz nos escritos desta mensagem com este assunto relevante. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João capítulo 1, versículo 10. Vejamos há quanto tempo o amor do Cristo acompanha esta casa terrestre, formando a sua estrutura, preparando o seu ambiente para receber a humanidade, que igualmente estava sendo firmada para a vida pelas suas mãos generosas. Jesus é, pois, meus irmãos, a perfeição moral em todos os rumos de todos os entendimentos, e o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta foi a sua vinda a ele. Quanto aos grandes mensageiros que vieram ao mundo como instrutores da humanidade antes do Cristo de Deus, suas doutrinas têm relação com a doutrina de Jesus. É certo que tem, pois foi Jesus quem os enviou, depois que passou para eles o ensinamento divino, de modo a eles o interpretarem e divulgarem junto aos homens. Estes emissários transmitiram a mensagem divina parcialmente, esquecendo muitos conceitos, mas fizeram alguma coisa e somos gratos pelos seus esforços em conjunto. Em relação a Jesus, a sua entrega de Deus para a humanidade foi total. A doutrina moral saída dos seus lábios divinos tem a pureza que somente o amor universal pode dar. E quando Jesus encontra João Batista junto ao Jordão,
A voz dos céus afirmou: Este é o meu filho em quem me comprazo. A razão não pode tomar outro caminho se analisarmos seus grandes feitos, nunca antes comparados pelo seu Verbo iluminado, tornando-o uno com o Pai. Devemos repetir para atender o coração e a consciência a pergunta e a resposta de O Livro dos Espíritos, de modo a alimentarmos a expressão maior dentro de nós em seguimento à vida eterna. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Na vida, somos todos semeadores. Ninguém vive sem semear. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. A Vida em Família, com Mari Lourdes Queiroz. Olá, famílias! É muito bom nos encontrarmos e hoje vamos conversar sobre como viver o verdadeiro Natal com Jesus em nosso lar. Com a chegada do Natal, somos convidados a ir além dos festejos e mergulhar no sentido mais profundo dessa data. É permitir que o Espírito de Jesus nasça de verdade dentro da nossa casa e a nossa família. Mas como fazer isso? Como preparar nosso coração e nosso ambiente familiar para ser uma manjedoura que acolhe o Cristo? O Evangelho nos mostra que ele não nasce em um palácio, mas em um lugar simples disponível. O primeiro passo é criarmos um lar de acolhimento, onde todos se sintam seguros, ouvidos e amados, com suas qualidades e suas fragilidades. O verdadeiro Natal nas relações familiares começa quando escolhemos compreender em vez de criticar. Quando trocamos uma resposta impaciente por um momento de silêncio e uma palavra de carinho. São atos simples, como preparar a manjedoura do coração, limpando-a da irritação e do julgamento. O maior presente que podemos trocar não está embrulhado em papel. É o presente da presença verdadeira. É desligar um pouco as telas para olhar nos olhos, para ouvir com atenção, para contar uma história ou simplesmente para compartilhar um abraço. E a verdadeira ceia espiritual é a da partilha mais do que a comida. É partilhar esperança, perdoar pequenas mágoas, apoiar os sonhos uns dos outros e fortalecer ao redor da mesa os laços que nos unem, não só pelo sangue, mas pelo amor que escolhemos viver cada dia. Que neste Natal possamos ver em cada familiar um irmão em caminhada, uma dádiva de Deus. Ao fazermos isso, estaremos honrando o próprio Cristo, que nos ensinou que o amor ao próximo é o caminho. Queridas famílias, que possamos abrir as portas do nosso lar e do nosso coração, que o menino Jesus renasça em nosso olhar mais paciente, em nossas palavras mais gentis, em nossos gestos mais despreendidos. Que este espírito de fraternidade e paz cultivado no Natal possa se estender por todos os dias do novo ano que se inicia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe e ilumine cada um dos seus lares. Você está ouvindo o programa espírita Semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear.
tudo está presente o Criador. Sinta no perfume de uma flor. Eleve o pensamento a Jesus e deixe-se guiar por sua luz. Tenha ouvidos, mas escute a razão. A fé pensada estimula a boa ação. Tenha no olhar serenidade. Lá, 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 seja seu falar, se ensina ou não. Tenha no cantar uma oração. Deguste a água viva da verdade. Use suas mãos em caridade. Alaiá. Sentidos com harmonia e perfeição. O corpo expressa fielmente a emoção. Tenha no agir toda a humildade. E assim, você vai ser feliz. E assim, você vai ser feliz. Ai, 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 ai,
tua paz. Ó minha alma, retorna a tua paz. Mudando, algo novo por vir. Pessoas se unem para um bem maior. O amor, a caridade elevam emoções para doar, para servir de todo o coração. Tens amor a dar, mais a receber dos que estão ao teu redor. Tenha fé em Deus, tenha fé no amor, tenha fé na paz. Seja luz, seja luz, seja luz, seja luz. Um mundo transformado, uma nova consciência. Sempre Jesus a nos ensinar. Amor unindo vidas, renovando corações. Um novo ser, um novo olhar para o nosso irmão. É preciso amar, enxergar a alma com olhos de amor, com olhos do bem. É preciso mudar, transcender a alma com atos de amor, irradiando o bem. Oh, 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 oh. Preciso amar, enxergar a alma com olhos de amor, com olhos do bem. É preciso mudar, transcender a alma com atos de amor, irradiando o bem. Oh. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Sentidos, Regaço Acolhedor e Olhos do Bem, com o grupo Infinito Bem. Obrigado pela sua companhia. Você está no programa Espírita Semear. Falando sobre mediunidade com Vicente Gaioso. Falando sobre mediunidade, estamos estudando o livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, que em sua última encarnação esteve conosco de 1918 a 2007. Ele se debruçou na obra Nos Domínios da Mediunidade da série André Luiz, psicografado por Chico Xavier, uma obra editada pela primeira vez no ano de 1956 pela Federação Espírita Brasileira e que continua atualizada. Vamos discorrer hoje a respeito da desencarnação, coincidindo no capítulo 34
da série que estamos fazendo nesse estudo, e pode até parecer estranho o fato de incluir a desencarnação, mas esclarece Martins Peralva que esta página decorreu do estudo do capítulo Mediunidade no Leito de Morte, que consta na obra Nos Domínios da Mediunidade, e ele achou por bem incluir a questão de focalizar um dos mais sagrados momentos da existência humana, qual seja o dia da chamada morte, isto é, do retorno do viajor terrestre à pátria espiritual. Entre os inúmeros momentos dignos de respeito dentro da vida, tais como os do nascimento, da oração, da reunião em nossos templos de fé, etc., o ato desencarnatório deve inspirar-nos o máximo apreço. Se imaginássemos tudo quanto se passa na hora da partida, seríamos mais respeitosos e dignos toda vez que presenciássemos um falecimento. O esforço e a abnegação dos mentores espirituais na desencarnação de determinadas criaturas é realmente digno de menção. Cooperadores especializados aglutinam esforços no afã de desligarem, sem incidentes, o espírito imortal do aparelho físico terrestre. Verdadeiras operações magnéticas são efetuadas nas regiões orgânicas fundamentais, ou seja, nos centros vegetativo, emocional e mental. Estudando o capítulo Mediunidade no Leito de Morte, do livro em que Martins Peralva se debruçou, levamos ao quadro negro o seguinte gráfico, com o objetivo de fixar as principais providências desencarnatórias de natureza magnética, bem assim os sintomas peculiares ao andamento e conclusão de cada uma delas. Farei agora uma interpretação desse quadro negro que se encontra na obra de Martins Peralva. Temos regiões fundamentais no organismo humano. Temos um centro vegetativo ligado ao ventre, sede das manifestações fisiológicas. Quando estamos desencarnando, há um esticamento dos membros inferiores e o esfriamento do corpo, tudo no centro vegetativo. Já no centro emocional, situado no tórax, zona dos sentimentos e desejos, vamos observar uma desregularidade do coração, aflição, angústia, pulso fraco. E, por fim, o centro mental, situado no cérebro, o mais importante. Há uma fossa romboidal, um estado de coma, o desatamento do laço fluídico. Conforme observamos, a operação inicial é efetuada na região do ventre, a qual se acha ligado o centro vegetativo, como sede das manifestações fisiológicas. Com essa providência, o moribundo começa a esticar os membros inferiores, sobrevindo logo após o esfriamento do corpo, atuando os espíritos superiores a seguir sobre o centro emocional, sediado no tórax e representando a zona dos sentimentos e desejos. Novos sintomas se verificam: desregularidade do coração, aflição, angústia e pulso fraco. É a reação do corpo tentando reter o espírito, hóspede de tantos anos, companheiros de tantas experiências, cuja partida tenta evitar. O organismo age, então, como se tivesse inteligência para pensar. Sabemos, entretanto, que o corpo não pensa. O espírito é o piloto da embarcação, cujos destroços contemplará logo mais, se puder. Afirma Neio Lúcio, espírito de escola, que Chico Xavier recebia frequentemente, que entre espírito e matéria há um ponto de interação ainda inabordável. Esse ponto de interação, constituindo a causa das mútuas relações entre espírito e corpo, é que motiva
a nosso ver, essa tentativa de retenção. A operação final é no cérebro, onde fica situado o centro mental, a região mais importante. O trabalho magnético se realiza inicialmente sobre a fossa romboidal, que a medicina define mais ou menos com as seguintes palavras. O que é a fossa romboidal? É o assoalho do quarto ventrículo, que por sua vez é uma cavidade situada na face posterior do bulbo e protuberância, portanto anterior ao cerebelo. O quarto ventrículo está normalmente cheio de líquido encéfalo-medular. No fundo da fossa romboidal estão situados os centros mais importantes da vida vegetativa, tais como o da respiração e o vasomotor. Após essa última operação magnética sobre a fossa romboidal, e sobre a qual ainda nos reportaremos ainda nessa oportunidade, sobrevém o estado de coma, embora o espírito esteja ligado e bem ligado ao veículo físico. Por fim, o desatamento do laço fluídico, o famoso cordão prateado, entre o que está vinculado ao perispírito. Só aí, quando ele se desliga do corpo, esse laço fluídico, conclui-se a desencarnação. O mundo espiritual recebe mais um habitante e a demografia terrestre registra no seu volume populacional decréscimo equivalente. Depois da desencarnação, cujo processo nunca é igual para todos, cada caso é um caso, ao despertar no plano espiritual, defrontar-se-á o recém-chegado com as seguintes invariáveis realidades. Primeiro, visão panorâmica da última existência. Segundo, reaquisição da forma antiga. Terceiro, encontro com espíritos afins, elevados ou inferiores, de acordo com a última encarnação que ele viveu aqui na Terra. E por último, analogia do meio espiritual com a paisagem terrestre. Ele vai comparar o mundo espiritual com o mundo terrestre. Em síntese, encontrar-se-á consigo mesmo. Dessa forma, é como descreve os momentos principais da desencarnação o espírito André Luiz, e que no livro Nos Domínios da Mediunidade, para que a gente possa compreender como se dá a desencarnação. Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. Vamos mudar o mundo. Porque no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. É a questão 932 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Com Alberto Almeida. Por fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Foi a resposta dos guias da humanidade para esta questão palpitante da dicotomia entre o bem e o mal, que nestes dias assume posição de destaque internacional. Efetivamente, bem e mal são duas expressões pedagógicas para falar de maturidade e maturidade, de negatividade e positividade, de algo que ainda está infantilizado em nós e algo que já se tornou maduro, luminescente. Isto que está fora fala daquilo que está dentro. Essa guerra bem e mal, ela jaz no nosso próprio íntimo, porque aquilo que vemos na sociedade é o reflexo daquilo que se passa na nossa intimidade. Todavia, quando pensamos no movimento coletivo, nós observamos que o mal, ele assume uma posição mais ousada, demarca a posição, vai para as ruas
em pequeno número às vezes, e consegue fazer um estardalhaço. E os bons, quase sempre para se manifestar, precisam sofrer muito. Ou, quando se manifestam, o fazem de uma forma, às vezes, tão tíbia, que não convence. É, portanto, uma atitude dos bons tão silenciosa que não faz bem. É uma atitude negativa. Os bons, como que não se apropriam do bem que carrega, do direito que detém, da força que dispõe, para também coletivamente se expressar volumosamente, poder comparecer para marcar posições. Esse fenômeno nós observamos internacionalmente e às vezes no nosso grupo social mais próximo. O bem calça sandálias de veludo e o mal toca trombeta. É necessário, portanto, ajuizarmos uma posição de maior audácia. Quando vamos falar o bem de alguém, fazemos tantas considerações para falar, pesamos tanto se falamos ou não falamos, mas quando é o mal a gente larga logo a fofoca vai e a gente está pronto para pegar o que vem de lá e levar o que vai daqui, sem a menor preocupação. Os bons estamos demasiadamente tímidos e precisamos expressar, sem nenhum narcisismo, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma arrogância, porque o bom faz o bem e o bem, ele é absolutamente conectado com as leis universais, porque ele é a síntese dessas leis. Estes são dias em que precisamos sair do armário, da bondade esquecida, silenciada, acovardada, para a via pública, a fim de estabelecer cidadania ao bem, ao bom e ao belo. Semeia sempre na esperança de dias melhores, a partir de tuas próprias escolhas. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Recôndito infinito do amor que agora sinto, preciso de uma chance de expressar as belezas desta vida e de tantas outras vidas que agora me esforço por lembrar, de tropeços cometidos e tantos empecilhos que a consciência impele reparar. Depois de tantos sofrimentos, nos sons de meus lamentos, vislumbro a luz que veio amparar. Onde estás? Me ajude a te encontrar. Onde estás? Me ajude a te encontrar. Coração desavorado, sentindo-se desamparado, uma mão se estende para amparar, e sentindo novo alento, que é a luz de seu sustento, abre os olhos para quem lhe veio amar. Consciência
estás? Me ajude a te encontrar. Onde estás? Me ajude a te encontrar. Na luz de cada dia, alvorada que inicia, experiências muitas temos que colher. No concerto necessário, o coração é teu sacrário, guardando os frutos que você já fez crescer. Sem sentimento e sem trabalho, é como manhã sem orvalho, calabouços bem difíceis de escapar. Mas, ó alma querida, tens aqui uma guarida. É momento de regenerar. Consciência envolta em novas luzes, dissipa os miasmas, vem viver, transcendendo a vida e a morte. É farol vivo no cumprir da lei. Consciência envolta em novas luzes, dissipa os miasmas, vem viver, transcendendo a vida e a morte. É farol vivo no cumprir da lei. Onde estás? Me ajude a te encontrar. Onde estás? Me ajude a te encontrar. Desvendar as trilhas da vida, descobrir para onde ir entre verdades, mentiras, perceber que o tempo vai passar. Não dá mais pra ficar parado. É hora de recomeçar. Apoiar os passos que na estrada vacilam, mas tentam avançar. Ofertar abraços com as flores que vêm do céu e perfumam corações.
Ouvimos nesse bloco as músicas Infinito Amor com o Grupo Asas, Trilhas da Vida com o Grupo Elos do Sol e Divina Luz com o Grupo Fé. Na vida, somos todos semeadores. Ninguém vive sem semear. Felizes são aqueles que por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Jesus Voltando, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Esta obra é um livro diferente, na diferença do seu próprio aspecto, que vai mostrando a ressurreição de Jesus, de modo a nos educar na sua fala divina em se fazendo humana. Cada capítulo do livro Jesus Voltando desata em nossos sentimentos lágrimas que nos refazem o coração, abrindo a nossa mente para a renovação interna. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que voltava e cumpriu sua palavra, voltando no maior fulgor da sua expressão, como Espírito que dirige e orienta a humanidade, fazendo-nos crer que o céu está realmente mais perto de nós do que pensamos e que os anjos trabalham ao nosso lado para nos ajudar a compreender o quanto vale o ser que se renova. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba, nós temos a ACESESC, a Associação de Estudos Espíritas Kardecistas, na rua Farmacêutico Antônio Leopoldo Batista, número 182, bairro Jardim, São Paulo. As palestras públicas sempre às quartas, 20 horas. E também na cidade de João Pessoa, o Centro Espírita Humberto de Campos, na rua José Bonifácio, número 309, bairro dos Novais. As palestras públicas sempre aos domingos, 17 horas. Pois é, meus irmãos, mais um fim de programa e para a reflexão da semana, como sempre, nós vamos trazer hoje uma mensagem bem reflexiva para esse período de festividades que envolvem Natal e Ano Novo. Afinal de contas, o aniversariante é o Senhor da vida para nossas realizações e nossa caminhada, mas será que estamos de fato planificando e louvando a sua presença, o seu comando em nossas vidas? A mensagem de hoje traz referência a um conto de Natal, pelo Espírito Francisca Clotilde, do livro Antologia Mediúnica do Natal. A noite é quase gelada, contudo, Mariazinha é uma menina de outras noites, que treme, tosse e caminha.
guizos longes, guizos pertos, é Natal de paz e amor, há vozes cantando louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu, cada vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai, sozinha, sem mãe que a beije, menina triste, sem pai. Aqui e ali pede um pão, está faminta e também doente. Vadia, sai depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. E é Natal. Mariazinha tem fome e chora, sentido em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada. Tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala, doce e brando. Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus. Hoje é noite de Natal, estou pensando em Jesus. Não recorda mais alguém? E ela, a chorar, disse, eu penso também com saudade da minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria, Mariazinha? Queria que ele me desse um bolo da padaria. Depois de comer, então, ela, a pobre, sorriu contente. Queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois, queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Você hoje terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz, sou eu, amigo de sempre, minha filha, eu sou Jesus. Mariazinha, encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu, vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo cai de leve. A menina estava morta. Triste, meus irmãos, mas muito comum. Afinal de contas, percebemos, infelizmente ainda presente na alma humana, a falta da fraternidade, a falta de envolvimento com os irmãos que precisam de nós, que os nossos enlaces e confraternizações de fim de ano, principalmente na data do aniversário do Mestre, possa ser um arcabouço de luzes, um pensar constante na realização da plena caridade, qual entendia o Mestre Jesus. Muita paz. A frase para lembrarmos da luz que trouxe Jesus aos ensinamentos que nos levam a Deus está em Salmos 107, versículo 1. Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O amor do Cristo nos renova e nos inspira a amar sempre. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.